Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus, a salvação das almas, a edificação da igreja e a conversão dos pecadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos firme e fortes aí continuar no nosso canal. Antes da gente continuar o nosso vídeo, eu vou pedir a vocês, que se inscrevam, por favor. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, tá? Nos grupos, na igreja, tá? Se você puder me ajudar, comente, deixe seu comentário, crítica, pergunta, dúvidas, sugestões de temas, se você está entendendo, se você está gostando, o que você quiser, nós estamos aí para poder te atender e te ajudar. Tá bom, gente? Um canal de teologia católica, fiel à igreja, fiel ao magistério da igreja, tá bom? E se você quiser fazer um curso do catecismo da igreja, que é a nossa regra de fé, tá? Ninguém pode ensinar, nenhum católico pode ensinar nada que não esteja no catecismo da igreja, não é? Nem leigo, nem diácono, nem padre, ninguém pode ensinar contrário do que está aqui no catecismo, que é aprovado pelo Papa e todos os bispos do mundo da igreja. Esse catecismo foi aprovado em 1992 pelo Papa João Paulo II. Ele foi elaborado na época pelo Papa Bento XVI, junto com outros cardeais, e o Papa João Paulo II aprovou esse catecismo em 1992. Tá? É a nossa regra de fé. Aqui é a interpretação que a igreja dá para a Bíblia e para a tradição da igreja. Tá bom? Então, gente, tudo aquilo que a gente quiser tirar dúvida, eu quero entender o que a igreja ensina sobre purgatório, tá aqui no catecismo, sobre céu, inferno, não é? E toda e qualquer dúvida que você tenha de fé está aqui no catecismo. Tá? Então, ninguém pode ensinar nada de que não esteja no catecismo da igreja, ok? Então, gente, nós estamos estudando a liturgia, graças a Deus. Fizemos aí vários vídeos sobre liturgia. Você que trabalha com isso, você que trabalha na igreja, está aí no canal para você. Vai lá na playlist, a primeira parte é o credo. Agora, nós estamos estudando a segunda parte, que é a liturgia e os sacramentos. Hoje nós vamos encerrar, tá, o estudo sobre liturgia. Graças a Deus, fizemos aí uns bons vídeos sobre liturgia, tá aí no canal. Então, se você trabalha na igreja, se você é catequista, ministro, coroinha, se você é acólito, o que você
fizer de trabalho, né, se você é de grupo de oração, faça esse curso de liturgia, gente, porque no catecismo da igreja, não é nada meu, não é opinião nenhuma minha, tudo no catecismo da igreja. E hoje nós vamos encerrar, com a graça de Deus, esse estudo sobre liturgia. Então eu quero encerrar e quero mostrar um livro, se você quiser aprofundar. Eu sempre, quando tem um tema, eu sempre gosto de indicar um livro para a pessoa aprofundar, que aqui, né, não tem como a gente aprofundar. Tá? Então, se você quiser aprofundar nesse tema liturgia, tá? Então eu já mostrei esse livro aqui uma vez, vou mostrar novamente. Ó. Para entender e celebrar a liturgia. Então, gente, para você celebrar bem a liturgia, você tem que entender o que é a liturgia, né? O que se pode, o que não pode numa celebração da Santa Missa, não é? E aqui tem, ó, os termos litúrgicos, os ritos, os símbolos, os sinais, não é? Por que, né, tem cada gesto na liturgia, as roupas, tudo, cada passo, não é? E aqui tem uma coisa muito interessante, que é o documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, chamada Sacrosanctum Concilium, tudo aquilo, né, que é abuso, tudo aquilo que pode e não pode na liturgia. E aqui está o missal romano, só que aqui, como esse livro ele é mais antigo, ele ainda está com o missal antigo, né? Agora o Papa Francisco autorizou um missal novo, que começou a vigorar agora em dezembro desse ano. Então aqui não é o missal antigo. Então eu não sei, né, se tem alguma diferença. Quais são as diferenças do que eu ainda não li, o novo, né? O antigo eu já li, mas o novo eu ainda não li tudo. Então eu não sei qual é a diferença entre o missal antigo e o missal novo, o que mudou. Pelo que eu entendi, pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi falar, mudou muito pouca coisa. Não mudou muita coisa. Medidas pastorais, gente, porque a essência da liturgia é a mesma. Tá? Ninguém pode mudar a liturgia. É simplesmente, né, coisas pastorais, tá bom? Mas, mesmo assim, é interessante você estudar, se você quiser aprofundar, não é? Porque, gente, a gente vê muita coisa errada na liturgia, muita coisa errada. E eu já falei algumas coisas aqui, entendeu? Coisas que até não é só leigos, não, até de próprios sacerdotes. Ninguém me falou, gente. Eu já vi muitos abusos, muita coisa que não pode ser feita e é feita na liturgia. Que vai ser padre, seminarista fazendo homilia que não pode, entendeu? O padre ficar sentado e mandar os ministros distribuir a comunhão, não pode, não é? Ninguém pode botar a hóstia, né, no cálice para comungar, não pode, não é? Na hora de receber a comunhão tem que fazer um trono para receber Jesus na mão, não pode pegar assim como se fosse uma pinça. Então é muita coisa errada que a gente vê na liturgia, muita coisa errada, infelizmente, mas fazer o que? Paciência. Então vamos lá, vamos terminar, se Deus quiser, o nosso estudo sobre liturgia com a graça de Deus, tá bom? Nós paramos no parágrafo 1203, na página 337 do Catecismo Amarelinho, página 337. Nós paramos no 1203. Então hoje nós vamos estudar a partir do 1204. O título é Liturgia e Cultura. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, que é muito difícil penetrar na cultura de um povo, não é? Cada lugar tem a sua cultura, cada país, não é? Cada região tem a sua cultura, né? Então a igreja, ela também procura se adaptar à cultura daquela região. Claro, gente, desde que não altere o essencial da liturgia, que eu falei na aula passada, a questão de língua, não é? A igreja autorizou que a missa seja celebrada na língua do povo, não é? Agora os ritos são diferentes, né? O rito aqui no Brasil é um, lá fora é outro,
não é? Mas a essência da liturgia é a mesma, ok? O que não pode mudar é a essência da liturgia, tá? Mas as culturas são diferentes. Então, vamos encerrar aí essa aula, né, com o parágrafo 1204. Eu vou lendo e vou explicando. Por isso, a celebração da liturgia deve corresponder ao gênio e à cultura dos diferentes povos. Então, não tem problema nenhum a liturgia se adaptar àquela cultura daquele povo, daquele país, sem alterar a essência, como eu já falei. Tá bom? Para que o mistério de Cristo, que eu já falei isso aqui várias vezes, tudo na vida de Jesus é um mistério, não é? Seja dado a conhecer a todos os gentios. Lembrando, gente, que os gentios no começo da igreja eram aqueles que não eram judeus. Tá? Todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios, pagãos, não é? Eram aqueles que não eram judeus, né? Não pertencia ao povo israelita, eram considerados gentios, não é? Para levá-los à obediência da fé. Romanos capítulo 16, versículo 26. Então, gente, a liturgia, ela é um mistério que nos leva a obedecer, não é, a igreja, que é a igreja que nos dá a fé, tá? Então, por isso que a gente acata, não é, aquilo que a igreja coloca para nós, na obediência da fé, porque a igreja não pode errar, né? Na questão de fé e de moral, a igreja não pode errar o caminho, porque se a igreja errar, a igreja nos leva para o inferno, né? E a igreja é fiel a Cristo, ela é esposa de Cristo. Então é isso que as pessoas às vezes não entendem. Por causa de pecados humanos da igreja, de padres, bispos, até mesmo do Papa, que é um pecador, né, a igreja, as pessoas ficam com raiva e querem abandonar a igreja. Não é? Não podemos fazer isso. Em termos de regra de fé, a igreja não muda. Agora está aí essa confusão danada, é o que mais eu vejo, eu até parei de ver. Entendeu? Pessoas católicas e não católicas preocupadas, né, que o Papa vai abençoar casais homossexuais. Gente, o Papa não vai desrespeitar o nosso catecismo. O catecismo diz bem claro, está aqui. A igreja não pode abençoar o pecado. Não é? A tendência homossexual não é pecado. Ninguém tem culpa de ter a tendência homossexual. A igreja não entra no mérito se é genético, se não é, se nasceu, se não nasceu. Ninguém tem culpa de ter a tendência. Como ninguém tem culpa de ter a tendência a adulterar. Quantos adulteram? Não é? Você tem a sua esposa, você tem o seu marido, e quantos não adulteram? Entendeu? Então, gente, a tendência a você querer praticar o mal, o pecado, não é pecado. O pecado é a prática. Entenderam? Então, veja, a igreja ela não vai mudar aquilo que é regra de fé. O que o Papa falou é dar uma bênção individual, como a igreja acolhe as pessoas em segunda união. E nem por isso a igreja é a favor do divórcio, a igreja é contra o divórcio. A igreja não quer o divórcio. Tanto que a igreja luta até o fim para que o casal não se separe. Mas tem alguns casos que não tem como. Então a igreja acolhe, né, os divorciados de segunda união. Mesma coisa os homossexuais. A igreja quer acolher. Mas a igreja jamais vai fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo. Até porque o casamento... Nós vamos ver, nós vamos estudar os sacramentos, nós vamos ver. Para ver o casamento precisa ter a união e a procriação. O casal homossexual não vai procriar. Então, gente, o casamento é para um homem e uma mulher. Então a igreja não vai mudar isso. Então não fiquem com medo, né? O Papa não vai ordenar a mulher, o Papa não vai tirar o celibato, ele não vai mexer em nada que está aqui no catecismo da igreja, não vai. Aquilo que é regra de fé não muda.
A igreja tem 2000 anos, a igreja já teve 267 papas, quase 300 papas. Sabe quantos papas mudaram uma regra de fé da igreja? Nenhum. Eu não estou falando de coisas pastorais, não estou falando isso. Regra de fé, aquilo que é fé, aquilo que nós cremos, que está na Bíblia, que está na tradição e que está aqui no catecismo da igreja. A igreja já teve 2 catecismos, esse e o anterior, que é o catecismo romano. Tá? Muita gente acha que, então por que a igreja mudou o catecismo? A igreja não mudou o catecismo. É porque tinha coisas no outro catecismo. Esse é completo. É a mesma coisa do catecismo anterior, do catecismo romano, que era do catecismo do Concílio de Trento, da época de Lutero. A igreja não mudou nada, só que tinha coisas lá hoje que não tinha antigamente. Não tinha inseminação artificial, não tinha bebê de proveta, não tinha nada disso. Então a igreja, esse aqui é mais completo. Mas a igreja não mudou nada em termos de doutrina e nem vai mudar. Então fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que a igreja não vai mudar nada daquilo que é regra de fé. O catecismo que diz bem claro. A obediência da fé. Romanos 16, 26. A igreja não vai mudar. Aquilo que é fé, aquilo que está no nosso credo de 2000 anos, que nunca mudou e nunca vai mudar, a igreja não adianta que ela não vai mudar. Pode entrar, sair papa, não é um papa mais bonzinho, menos bonzinho, mas aquilo que é regra de fé não vai mudar. A gente tem que aprender, gente, pessoas é uma coisa, não é? O pecado é outra. O fato de você estar acolhendo uma pessoa não quer dizer que você está aprovando aquilo ali. O erro continua sendo erro, o pecado continua sendo pecado. Agora você tem que acolher pessoas, independente, né, do que ela esteja fazendo ou não. Já falei, o julgamento fica para Deus. Entendeu? Uma coisa é pessoas, outra é o ato, o pecado. Entendeu? Isso que a gente tem que entender. Deve ser anunciado, celebrado e vivido. Olha aí, então, aquilo tem que ser, a liturgia tem que ser anunciada, celebrada, não é? E vivida em todas as culturas, de sorte que estas não sejam abolidas, mas resgatadas e realizadas por ele. Olha que coisa bonita. É mediante a sua cultura humana própria, assumida e transfigurada por Cristo, que a multidão dos filhos de Deus tem acesso ao Pai, para glorificá-lo em um só Espírito. Então, tá vendo? A essência da liturgia é a Santíssima Trindade que opera. Vou repetir, tá? Ó, a multidão dos filhos de Deus tem acesso ao Pai, né? Então a liturgia é para a gente chegar ao Pai para glorificá-lo em um só Espírito. Tá? Então toda a liturgia ela é celebrada no poder do Espírito Santo. Ok? Esse é o parágrafo 1204. O 1205 continua nessa mesma linha. Na liturgia, sobretudo na liturgia dos sacramentos, tá? Os 7 sacramentos, existe uma parte imutável, ou seja, que não muda, porque é Deus quem opera, tá? E Deus não muda, por ser de instituição divina. Olha aí, então, gente, os 7 sacramentos foram instituídos por Deus, não foi a igreja, por isso que não pode mudar. Então, os 7 sacramentos foram instituídos por Deus. Não é a igreja só administra os sacramentos, mas quem colocou os 7 sacramentos foi Deus, não foi a igreja. Instituição divina, da qual a igreja é a guardiã. Então a igreja guarda, mas não é a igreja que manda. Por isso que eu estou falando. Tem gente que fica com raiva. Eu vou terminar aqui e vou te explicar. E há partes suscetíveis de mudança
que ela tem o poder e algumas vezes até o dever de adaptar as culturas dos povos recentemente evangelizados. Então, eu já falei sobre isso na aula passada, gente. Antigamente, a igreja celebrava a liturgia na língua, no latim. Com o Concílio Vaticano II, a igreja abriu, porque nem todo mundo sabe latim. Então, hoje, cada cultura, cada povo celebra a liturgia, a missa na sua língua, mas a essência é a mesma, não importa se é em latim, se é em português, em alemão, mas o que não pode mudar é a essência da liturgia. Entenderam? Agora, o que eu queria falar é sobre, quando ele fala aqui, não é, que a igreja é a guardiã. Não é? Se os sacramentos vêm de Deus e a igreja é a guardiã, ela não pode ministrar o sacramento de qualquer jeito para todo mundo. Então, por exemplo, para você receber os sacramentos, a igreja exige algumas coisas. Por exemplo, você tem que ser católico. Não pode, se você é de outra religião, você não pode receber os sacramentos. Entendeu? Com algumas exceções. Entendeu? Dependendo, alguns sacramentos, por exemplo, matrimônio, uma pessoa, né, de uma outra igreja pode receber com autorização do bispo. Se ela foi batizada, não é? Aí depende de alguns casos, mas 99% os sacramentos é para os católicos. Outra coisa, você só pode receber os sacramentos se você estiver vivendo de acordo com a lei de Deus e a lei da igreja. Porque não tem cabimento você receber um sacramento da igreja se você não estiver vivendo de acordo. Então nem todo mundo pode ser batizado, nem todo mundo pode ser crismado, nem todo mundo pode receber a comunhão, nem todo mundo pode se confessar. E às vezes tem gente que fica com raiva da igreja por causa disso. Ah, que a igreja está discriminando. Gente, isso não é discriminação. A igreja obedece a Deus. Quem faz as regras é Deus. Por exemplo, na questão da comunhão, a Bíblia diz bem claro, aquele que come, né, e bebe sem se examinar o corpo de Cristo, come a própria condenação. Então a igreja não pode dar comunhão para qualquer um. A pessoa tem que primeiro fazer um exame de consciência, se confessar. Nem todo mundo pode se confessar. Entendeu? Ah, se aquela pessoa ali não é casada, está morando junto, está em pecado, é adultério. É fornicação. Aí quer confessar, mas a igreja não pode dar o perdão, porque ela vai continuar no pecado. Entendeu? Batismo é a mesma coisa. Como é que a pessoa vai ser, a não ser perigo de morte? Entendeu? Mas como é que a pessoa vai ser batizada, né? Ela precisa passar por uma catequese, aquela coisa toda. Se ela vai continuar no pecado, ela tem que arrumar a sua vida primeiro. Então, às vezes, a pessoa fica com raiva por causa da situação. Mas, entenda, por favor, isso não é discriminação. Mas a lei de Deus é uma só. Então, se você não está vivendo de acordo com a lei de Deus, você não pode receber os sacramentos. Até porque Jesus falou, Mateus capítulo 6, versículo 7. Não dê aos cães as coisas sagradas. Então quer dizer, cuidado. Então se você não está vivendo de acordo com a lei de Deus, você não pode receber os sacramentos. Então a igreja é somente a guardiã, mas os sacramentos vêm de Deus. Ok? E o último parágrafo sobre a liturgia, 1206, diz assim: a diversidade litúrgica pode ser fonte de enriquecimento, mas pode também provocar tensões, incompreensões recíprocas e até mesmo cismas. Olha como é que o catecismo ele bota o dedo na ferida. Quantas pessoas abandonaram a igreja por causa dessas picuinhas, né? Por exemplo, depois do Concílio Vaticano II, não é? Ah, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, e abandona a igreja. Fazer o quê? Então o catecismo está nos alertando. Cisma é quando uma pessoa abandona a igreja, abandona o Papa. Isso chama-se cisma, não é? Neste campo, é claro que a diversidade não deve prejudicar a unidade. Olha aí.
vendo? Se você abandonar a igreja, se você abandonar o Papa, aí você não está mais na unidade da igreja. Aí já é apostasia, já é heresia, né? Como aconteceu lá com Lutero, infelizmente. Eu já contei aqui várias vezes a história do Lutero. Esta unidade não pode exprimir-se senão na fidelidade à fé comum, aos sinais sacramentais que a igreja recebeu de Cristo. Olha o que o catecismo está dizendo, gente. Então, os sacramentos a igreja recebeu de Cristo. E a comunhão hierárquica, ou seja, a comunhão com a hierarquia, ou seja, com o Papa. Por isso que eu estou falando, esse povo aí que fica metendo malho no Papa. Católicos. Sites católicos metendo a lenha no Papa. Cuidado, gente. Se o Papa errar, Deus vai julgá-lo. Deus vai julgá-lo. Se as pessoas de fora falam mal do Papa, é problema deles. Agora, católicos, pessoas da igreja falando mal do Papa, cuidado. Lembra do rei Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, e ele falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor. O Papa é ungido do Senhor. Ele foi ungido por Deus. Agora, se ele falar coisa errada, se ele fazer coisa errada, Deus vai julgá-lo. Não sou eu, não é você. Cuidado. A adaptação às culturas requer uma conversão do coração. E, se necessário, a ruptura com hábitos ancestrais incompatíveis com a fé católica. Olha aí, então, é o que eu estou falando, não é? Se aquilo ali vai fazer a gente romper com a igreja, romper com a tradição da igreja, romper com a unidade da igreja, então, gente, a gente não pode seguir, não é? Por exemplo, uma igreja que não esteja em comunhão com o Papa. Entendeu? Então, procure saber se aquela igreja que você está frequentando, ela tem comunhão com o Papa, tem comunhão com o bispo, porque tem muitas igrejas aí que rompem com o Papa. Então, se é uma igreja que está rompida com Roma, com o Vaticano, então você não pode seguir. Os sacramentos ali são válidos? Por incrível que pareça, são válidos, mas não é lícito. É válido, mas não é lícito. Como assim? Vou te explicar, você vai entender. Se você roubar uma nota de R$100 de uma pessoa, a nota vale? Vale. Mas aquilo ali não é lícito, mas é válido. Se você for lá comprar alguma coisa com aquela nota, você vai comprar. Mas é uma nota roubada. Entendeu? Então quer dizer, ela é válida, mas não é lícita. Então, se você participar de uma missa, de uma liturgia numa igreja que não que não está unida ao Papa, ela acontece? Acontece, mas não é lícito. Você está fazendo uma coisa que não é válido, mas não é lícito. Porque aquilo ali rompeu com o Vaticano, rompeu com a unidade da fé. É um cisma, é uma ruptura com a igreja de 2000 anos, a igreja de Jesus. Então, procure saber se a sua igreja que você frequenta está unida ao bispo da diocese ou da congregação e ao Santo Padre, o Papa. Entendeu? Então, primeira coisa que você tem que saber. O parágrafo 1207, 1208 e 1209 é resumo, eu vou pular, tá bom, gente? Então, 1207, 1208 e 1209 é resumo, depois você lê em casa. Então, aqui está o livro, se você quiser aprofundar sobre a liturgia. Graças a Deus, Deus seja louvado, nós encerramos a parte litúrgica, né? A parte sobre a liturgia, tá bom? Fizemos aí várias aulas sobre a liturgia, tá? Eu quero fazer só uma introdução ao nosso próximo assunto aqui no Catecismo. Agora nós vamos entrar nos sacramentos, nos 7 sacramentos. Vamos estudar os 7 sacramentos, se Deus quiser e Ele há de querer. Então agora nós vamos estudar um por um os 7 sacramentos. Tá? Como que é
o que é, né, a parte teológica e também como que a igreja celebra os 7 sacramentos, um por um. Então nós vamos ver pela ordem: batismo, crisma, não é? Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. 7 sacramentos. Então nós vamos, se Deus quiser, a partir de agora, Deus vai nos ajudar, nos dar vida e saúde. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos aí, né, estudar os 7 sacramentos, com a graça de Deus, que descem da cruz de Cristo. Não é? Então, os 7 sacramentos que descem da cruz de Cristo. Tá? A introdução que eu quero fazer, antes da gente entrar aqui no catecismo, tá? Já expliquei sobre isso e vou explicar novamente. Os 7 sacramentos, tá? Como eles vêm de Cristo, eles vêm de Deus, da Santíssima Trindade, tá? Eles acontecem independente da minha fé ou não. Eu posso acreditar ou não acreditar, o sacramento acontece. Eu posso ter fé ou não ter fé, ele acontece, porque ele não depende da minha fé. Os frutos dependem da minha fé. Ele só vai gerar frutos na minha vida se eu acreditar, aí é diferente. Mas ele acontece, o sacramento acontece. Tá? Todos os 7 sacramentos acontecem pelo poder de Deus, não é pela minha fé. Entendeu? Não depende do padre, nem do bispo e nem do papa, a menos que eles celebrem contrário àquilo que está ali na igreja, no catecismo da igreja e também no Código de Direito Canônico da igreja. Isso é outra coisa que eu preciso falar aqui. Aonde que a gente acha para estudar sobre os 7 sacramentos? No catecismo da igreja, eu não tenho o código aqui agora para te mostrar, e também no Código de Direito Canônico da igreja. Tá? O Código de Direito Canônico da igreja é o estatuto da igreja, que rege tudo aquilo que a igreja, o católico pode ou não pode fazer nos 7 sacramentos. Não é? Tudo que o padre tem que fazer, tudo que o leigo, não é, pode fazer, como que se celebra, não é? E também a parte teológica que eu já falei. Então, da onde que a igreja tira para poder ministrar os 7 sacramentos que vêm de Deus? De 2 partes: do catecismo da igreja e do Código de Direito Canônico. Tá? E a igreja tira da onde? Tira, né, os sacramentos vêm da Bíblia e vêm da tradição da igreja. Tá bom? Beleza. Então, vamos fazer uma pequena introdução aí para a gente poder, na próxima aula, aí a gente já vai entrar, né, no primeiro sacramento, se Deus quiser. Então, o parágrafo 1210 diz assim. Parágrafo 1210. Os 7 sacramentos da igreja. Olha só como é que em Deus tudo é perfeito. O 7 na Bíblia significa plenitude. Tá? Por isso que os sacramentos são 7. Tá bom? Então, os 7 sacramentos da igreja. Parágrafo 1210. Os sacramentos da nova lei. Olha aí. Então, os sacramentos, eles vêm a partir do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, você não acha os 7 sacramentos. Então, eles passam a vigorar no Novo Testamento. Então, você não vai achar nenhum sacramento no Antigo Testamento. Tá? Até porque o Antigo Testamento é para os judeus e os sacramentos é para os cristãos católicos. Ok? Só na Igreja Católica existem os 7 sacramentos. Tá? As outras igrejas cristãs ortodoxa, protestante, não tem sacramentos, ok? Só na Igreja Católica. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo. Olha aí, tá vendo? Então não foi a igreja quem instituiu os sacramentos, foi Jesus Cristo. E são 7. São eles, 2 pontos. Batismo, tá? Então, o primeiro sacramento é o batismo, ok? A confirmação, que a gente chama também de crisma, tá bom? A Eucaristia, tá bom?
a penitência, que nós chamamos de confissão, tá? A unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Então, 7 sacramentos. Vou repetir para você gravar bem guardado no seu coração. Tá? O primeiro, na ordem, tá, gente? Batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, penitência ou confissão, unção dos enfermos, que antigamente era chamada de extrema unção, no dia eu vou falar porque que mudou, ordem e matrimônio. Então são 7 sacramentos. Tá? Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Então, os sacramentos pegam desde o nascimento, com o batismo, até perto da morte, com a unção dos enfermos. Então, gente, o católico tem que procurar ter todos os sacramentos, se ele puder. Dos 7 aqui, pelo menos 5 é obrigatório para o católico. Batismo é obrigatório, crisma é obrigatório, eucaristia é obrigatório, confissão é obrigatório, unção dos enfermos é obrigatório. Então aqui só não é obrigatório ordem e matrimônio. Ninguém é obrigado, a casar, e ninguém é obrigado a ser padre, diácono, bispo. Então somente 2 sacramentos não são obrigatórios, mas os outros 5 são. Tá? Dão vida de fé do cristão, origem e crescimento, cura e missão. Olha só que coisa importante. Os sacramentos, gente, são para nossa cura, mas não é para cura física. Deus pode curar fisicamente também, mas mais importante do que a cura física é a cura espiritual, que muita gente não entende. Acha que os sacramentos é para cura física. Não. Pode haver cura física? Pode, com certeza, Deus pode curar, mas nem todo mundo será curado fisicamente. É a cura espiritual, é a cura do coração, da alma, não é do corpo. Gente, já expliquei isso aqui várias vezes, nem todo mundo vai ser curado do corpo. São Paulo tinha um espinho na carne, ele não foi curado. Se fosse assim, ninguém morria. Se todo mundo fosse curado, ninguém morria de câncer, ninguém morria de AIDS, ninguém morria de outras doenças, de diabetes, de Covid. Quantos morreram de Covid? Cristãos morrem, acidente. Então, gente, ninguém vai ser curado 100%. Isso aí é uma mentira. Então, quando o catecismo fala de cura, ele está falando de cura espiritual, cura de coração. Então, os sacramentos é para te curar espiritualmente, não é cura física. Pode curar também, se for da vontade de Deus, mas nem todo mundo vai ser curado do corpo. E Jesus disse isso. O que adianta eu ganhar a vida se eu perder a minha alma e ir para o inferno? Então, mais importante do que curar o corpo é a cura espiritual. Então, é aí que o sacramento entra. É a cura espiritual. E também a missão. Então, o sacramento é para a gente ser missionário. Para que eu recebo o batismo? Para que eu recebo a Eucaristia? Para que eu recebo o crisma? É para mim ser um missionário, é para mim ajudar o reino de Deus. O que eu estou fazendo? Preparando as pessoas para isso. Para fazer a primeira comunhão, para o crisma. E eu falo com os meus alunos, não é para vocês fazer a primeira comunhão e o crisma e sumir da igreja. Não! Aí é para você continuar. Agora você vai ser um missionário, um soldado de Cristo. Você vai evangelizar, pregar a palavra de Deus. Não estou falando que você vai ser padre, nada disso. Como leigo. Aonde que eu posso ajudar? Para que o reino de Deus possa crescer, gente. O sacramento é para isso, para te dar força. Nisto existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Então o sacramento é para você viver a sua vida natural e também a sua vida espiritual. As duas têm que andar juntas. Assim como eu vivo a minha vida lá no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, eu vou viver a minha vida espiritual através dos sacramentos. Não é? Então, eu vou me batizar, eu vou me crismar, eu vou fazer minha primeira comunhão. Se eu pequei, eu vou lá me confessar. Se eu ainda não me casei,
né? Pretendo me casar, vou me casar, ou se eu quero ser um padre, vou ser um padre, se Deus me chamar. Se eu estou morrendo, eu vou chamar para fazer a unção dos enfermos. Entendeu, gente? Então o sacramento é para isso, é para você unir a sua vida natural com a sua vida espiritual. Esse é o parágrafo 1210. 1211. Seguindo esta analogia, exporemos primeiramente os 3 sacramentos da iniciação. Então aqui o catecismo ele é maravilhoso por causa disso. Ele vai por etapas. Então ele divide os sacramentos, que são 7, em 3 categorias. Entendeu? Então os sacramentos são 7. Só que o catecismo divide em 3 categorias. É o que ele está falando aqui no parágrafo 1211. Tá? Então, olha só. Primeiro, né, os sacramentos da iniciação cristã, que é o capítulo 1. É a primeira parte. Então, dos 7, os 3 primeiros são chamados sacramentos da iniciação cristã, que eu recebo quando eu sou novo, quando eu sou jovem, criança. Então, os 3 primeiros. Tá? Em seguida, os sacramentos de cura, é o capítulo 2. Então, são 7 sacramentos. Os 3 primeiros são os sacramentos da iniciação cristã. Entendeu? Depois, mais 2, que é os sacramentos chamados sacramentos de cura. Não cura física, cura espiritual. Entendeu? É a parte 2. E, finalmente, os sacramentos que estão a serviço da comunhão e da missão dos fiéis. Capítulo 3. Então, são os sacramentos de serviço. Então, os 3 primeiros, os sacramentos da iniciação cristã. Segundo, os sacramentos de cura. E os outros 2, os sacramentos de serviço. Vou explicar detalhadamente daqui a pouco. Sem dúvida, esta disposição não é a única possível, mas permite ver que os sacramentos formam um organismo no qual cada um especificamente tem seu lugar vital. Neste organismo, a Eucaristia, presta atenção, a Eucaristia ocupa um lugar único por ser sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este como a seu fim. Olha que coisa interessante. Então, o catecismo diz que todos os sacramentos vêm de Deus, todos eles são importantes, mas o catecismo coloca como o sacramento por excelência. O principal sacramento é a Eucaristia, porque ali é o próprio Deus presente, é o próprio Jesus presente no pão e no vinho. Já falei sobre isso aqui. Jesus está presente em toda parte, espiritualmente, mas ali está presente fisicamente. Corpo, sangue, alma e divindade. Então olha o que o catecismo está dizendo aqui. A Eucaristia ocupa um lugar único por ser o sacramento dos sacramentos. Olha só, o mais importante. Todos os demais sacramentos, todos os outros 6, estão ordenados a este, ou seja, a Eucaristia, como seu fim. Então, todos os outros 6 sacramentos, eles estão ligados à Eucaristia. Então, por exemplo, para você receber a Eucaristia, você precisa ser batizado. Entendeu? Então, você precisa ser batizado, senão você não recebe a Eucaristia. Quem não é batizado não pode receber a comunhão. Porque para você receber a comunhão, você tem que estar na igreja. E para você entrar na igreja, precisa ser o batismo. O batismo te faz filho de Deus. Então, vamos falar sobre isso. Filho de Deus, membro da igreja, irmão de Jesus Cristo. Então, para você receber a comunhão, você precisa ser batizado. E todos os outros sacramentos têm que estar... Para você receber a Eucaristia, você precisa da confissão. Ninguém pode receber a Eucaristia sem confessar, se tiver pecado grave. Né? Se pecou gravemente, não pode receber a comunhão se não se confessar primeiro. Confessar com o padre, não é confessar com Deus. Ah, eu confesso com Deus. Não, Senhor. Confessar com o padre. Ah, mas o padre é pecador. Melhor ainda.
Porque aí ele me entende. Pior foi eu confessar com um anjo. Ele vai ficar horrorizado de saber do meu pecado. O padre já está careca de ouvir. Diz que o ouvir de padre é mais sujo que privado. O padre não vai morrer do coração. Você não teve vergonha de pecar? Deus está vendo. Pior que Deus está vendo. Então, gente, você desculpa. Né? Povo, estou com vergonha. A primeira vez dá vergonha, mas depois você acostuma. Entendeu? O padre não vai te esculachar, não vai brigar com você. O padre já está careca de ouvir tudo isso. Então, para você receber a Eucaristia, você tem que se confessar. Então, todos os sacramentos estão realmente ligados à Eucaristia. Entendeu? Parágrafo 1212. Os sacramentos da iniciação cristã. Então, deixa eu colocar aqui para você entender. Tá? Os sacramentos da iniciação cristã é batismo, crisma e Eucaristia, que você recebe quando você, né, é criança. Por exemplo, quando você nasce, você recebe o batismo. Agora está virando moda agora esperar crescer. Né? Eu vou esperar crescer para saber se quer ser católico. Tudo bem, mas você espera crescer para saber se quer ir no colégio, se quer dar vacina, não é? Para botar um nome na criança. Você sabe lá se ela quer aquele nome? Né? Agora, por que tem que esperar crescer para batizar? Agora está com essa coisa. Não, senhor. Batizar quando criança. Pode batizar. Tem que batizar o mais rápido possível. Então, batismo. Depois, né, primeira comunhão. A partir dos 10, já pode fazer a primeira comunhão. Tem que passar pela catequese. Não é? Depois, com 17, 15, 16, 17, 18, crisma. Então, é a iniciação cristã. Então, você começa com o batismo, né? Aí vem a Eucaristia e também o crisma. Tá? E quando é adulto, a pessoa já pode fazer os dois. É o que eu faço. Né? Eu trabalho com adultos e eu preparo eles para fazer a primeira comunhão e o crisma. Entendeu? Aí depois vem a segunda parte, são os sacramentos de cura. É a cura espiritual. Tá? É a confissão e a unção dos enfermos. Então, gente, a confissão não é só para perdoar pecados, é para te curar espiritualmente, porque o pecado nos afasta de Deus. Tudo eu vou explicar. E a unção dos enfermos. Então, a unção dos enfermos, gente, não é para matar a pessoa, é para curar a pessoa espiritualmente e, se for da vontade de Deus, fisicamente. Mas se Deus quiser levar, a vida pertence a Ele. Não, então, sacramentos de cura, confissão, unção dos enfermos. E os sacramentos de serviço, não é? Ordem e matrimônio. Tá? Lembra que eu falei que não é obrigatório, mas é aconselhável. Para o homem, para a mulher, ela só pode escolher o matrimônio, porque mulher não pode ser ordenada padre. Mulher não pode ser padre, nem diácono, nem bispo, nem papa. Então a mulher só pode escolher para sacramento o matrimônio ou ficar sozinha. Não é? Ah, mas e a freira? A freira, ela não, a irmã, né, os consagrados não, as freiras, elas não recebem um sacramento. Elas fazem um voto de pobreza, obediência, castidade, mas elas não recebem um sacramento, porque não elas não são, né, não pode, mulher não pode receber sacramento da ordem, tá? Então, a mulher só pode, né, da ordem e do matrimônio, a mulher só pode escolher o matrimônio. Se ela não quiser, ela pode ficar sozinha, não tem problema, tá? O homem pode escolher, né, entre o matrimônio e a ordem, né? Ou pode ficar solteiro também, sozinho, não é obrigado, né? Mas o homem pode escolher entre o matrimônio e o sacramento da ordem, não é? Agora, a gente sabe, né, que para ser o sacramento da ordem tem o diácono, o padre e o bispo. Se ele quisesse ser padre, aí ele não pode casar. Então, se ele tem pretensão de casar, ter filho, então não vai ser padre, né? O diácono pode casar. Então, para você ser diácono, aí tem que ter 35 anos e a mulher tem que autorizar. Isso tudo nós vamos explicar no dia do sacramento da ordem, tá bom? Então, vamos só terminar aqui esse parágrafo, tá? Os sacramentos da iniciação cristã. Pelos sacramentos da iniciação cristã, ou seja, batismo,
confirmação ou crisma e eucaristia, são lançados os fundamentos de toda a vida cristã. Então, porque é o começo, né? Então, se você é criança, se você é jovem, né, ainda não batizou, vá batizar. Não fez a primeira comunhão, vá fazer. Não fez o crisma, vá fazer. Tá? Então, se você já tem 18, 20, procure saber. Já sou batizado? Já tem a primeira comunhão? Já sou crismado? Se não tem, vá fazer. Tem que passar pela um ano de estudo, né? É o que nós chamamos de catecumenato, né? Então, precisa passar por um processo para poder receber esses sacramentos, ok? A participação na natureza divina que os homens recebem, homens, gente, ser humano, tá? Homens e mulheres, como dom, olha aí, dom mediante a graça de Cristo. Então, os sacramentos é graça de Cristo. E você vai deixar a graça passar? Por isso estou falando, não espere, vá o mais rápido possível. Apresenta certa analogia com a origem, o desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Os fiéis de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos. Olha só que bonito, gente. Então, no batismo, nós renascemos, porque o batismo apaga o pecado original. Então, nós morremos para o pecado e nascemos em Jesus, renascemos em Cristo. Então, nós, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação, da crisma. Por isso que a crisma não é facultativa. Tá? Então, se você ainda não crismou, vá se crismar. E depois, nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia, a primeira comunhão, assim, por efeito destes sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade. Então, se você quiser alcançar a perfeição, a caridade, ou seja, o amor e a santidade, você precisa buscar os sacramentos. É os sacramentos que vai te dar. Lembra que eu falei? Os sacramentos acontecem, agora a graça de Deus depende de você. Então, quer dizer, se você também vai lá receber só para dizer que recebeu, é o que mais a gente vê, não é? Ah, eu vou lá batizar por batizar, eu vou lá crismar por crismar, eu vou lá fazer a primeira comunhão só para agradar meu pai. Aí, meu filho, o sacramento não vai dar fruto. Ele vai acontecer, você vai receber o sacramento, mas o fruto não vai acontecer. Então, não vá de qualquer jeito, vá por amor a Deus e a você próprio. Porque eu quero servir a Deus, eu quero a graça de Deus e eu quero servir na igreja. Não é só servir a Deus, servir na igreja também. Foi o que eu fiz. Depois que eu fiz a teologia, gente, eu falei, não, o que eu vou ajudar? Eu vou fazer minha primeira comunhão, fiz primeira comunhão adulto, crismei adulto. Mas agora eu quero trabalhar para Deus e estou aí trabalhando para Deus. O que eu vou fazer para ajudar? Para que o reino de Deus cresça e apareça. Então o sacramento também é para isso. Amém? Então, gente, na próxima aula, se Deus quiser, aí agora nós vamos entrar, né, no primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo. Então agora a gente vai desdobrar. Aqui eu fiz uma introdução sobre os sacramentos. Agora não. Agora nós vamos, se Deus quiser, pegar um por um. Vamos desdobrar agora um por um, começando pelo sacramento do batismo. Tá? Um por um, nós vamos estudar aí teologicamente, a parte teológica, e depois, né, como que a igreja celebra e ministra os 7 sacramentos. Então você vai entender a riqueza, a maravilha que são os sacramentos que só tem na igreja católica. Esse é o perigo de você abandonar a igreja e ir para outra religião. Você vai perder tudo isso. E Jesus disse isso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Então, gente, os sacramentos são necessários para a nossa salvação. E isso é muito sério. Então não vamos brincar com essas coisas, gente. Então, se você ainda falta algum sacramento, vá buscar. A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.